Olá, boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez por estar conosco nessa noite para podermos estudar a palavra de Deus juntos, meditarmos um pouco, refletirmos sobre aquilo que o Senhor tem a nos falar. Eu agradeço a todos que estão conosco e que você aproveite esse momento para fazer uma reflexão da sua vida e você tenha com clareza, com bastante discernimento, o reconhecimento da ação de Deus sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre cada um de nós. Sejam bem-vindos todos. Estamos nesta live mais uma vez na quarta-feira, hoje 29 de abril, para estudarmos juntos a palavra de Deus. E antes de nós trazermos o texto que estaremos meditando, que façamos uma oração para que Deus nos abençoe, Deus esteja conosco, Deus abençoe a cada um de vocês. Ore comigo nesse momento. Senhor, obrigado, Deus, por esse instante em que estamos falando um pouco, Deus, sobre a Tua palavra, ministrando um pouco, Deus, daquilo que o Senhor tocou no nosso coração. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os ouvintes, que não sejamos ouvintes negligentes, mas sejamos praticantes da Tua palavra. Sejamos verdadeiros crentes que vivem, que praticam, e possam desenvolver a vida cristã conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, por esse momento. Esteja conosco, abençoa cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui para refletir sobre a palavra do Senhor, e a palavra de Deus de hoje para o seu coração está registrada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Farei a leitura, você poderá acompanhar com bastante atenção esta palavra. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Este é o texto que nós acabamos de ler, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Então, meus irmãos, minhas irmãs, antes de nós falarmos um pouco a respeito desta palavra, eu vou contar uma ilustração, vou trazer para vocês uma ilustração sobre o milho da pipoca. Não sei se vocês já ouviram, mas eu creio que a maioria de nós já ouviu alguma vez esta ilustração, que diz assim: a transformação do milho duro em uma pipoca macia é o símbolo de uma grande transformação por quem deve passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser,
O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas. Só elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor pode ser que o fogo de fora, ou seja, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, sejam necessários. Pode ser que o fogo de dentro também, aquele pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos que outrora ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Mas se apagar o fogo, a pipoca não estoura. E com isso, vai-se a possibilidade da grande transformação. Coitada da pipoca, fechada lá dentro da panela, ficando cada vez mais quente, pena que a sua hora chegou. Ela, infelizmente, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar outro destino. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo o que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, e a grande transformação começa a acontecer. E de repente, bum! Ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. Piruá é o milho da pipoca que não estoura. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir outra coisa senão elas mesmas. A sua presunção e o seu medo são a dura casca que não estoura. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não se pode transformar na flor branca e macia que se transformou a pipoca. Não vai dar alegria para ninguém. Terminado o alegre estouro da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, para as que não servem para nada. O seu destino é o lixo. Dentro desta história, desta ilustração, desse pensamento, nós podemos tirar algumas conclusões. As pessoas têm que passar pela prova de fogo. E esta é o nosso tema, este é o nosso tema para a nossa mensagem hoje. Passando pela prova de fogo. E como é difícil passar pela prova de fogo. Às vezes nós não queremos passar pela prova de fogo. Nós ficamos duros, inertes, inflexíveis. Nós achamos que nada pode nos mudar. Nós somos daquele jeito e não tem como mudar, não tem como ter outro jeito. Mas para Deus tudo pode mudar. E até numa situação difícil, numa situação complicada da sua vida, Deus pode agir, Deus pode movimentar o seu ser, Deus pode manifestar a sua graça e você finalmente vai estourar. E esse estouro é que Deus quer que aconteça na vida do crente hoje em dia, na vida da igreja. É isso que está faltando. Nós somos como os piruás, somos duros, ficamos ali não querendo desabrochar, não querendo fazer,
não querendo ter uma nova vida, uma nova transformação, e a transformação não vem. A transformação não acontece quando nós não abrimos o nosso coração para Deus. Quando nós não entendemos a ação de Deus na nossa vida, e nós ficamos achando que nós somos melhores do que todos. E não é isso que acontece. Então, a nossa proposta para hoje é que os verdadeiros crentes em Cristo precisam passar pela prova de fogo, precisam passar para que sejam aprovados, para que seja manifestada a mão de Deus em sua vida. O fogo pode ser uma situação inesperada ou uma circunstância diferente, e é aí que somos provados. Eu creio que este momento que nós estamos passando, de enclausuramento, de incertezas, de medo da doença, nos ajudem a refletir sobre isso. É uma prova, é uma tribulação, sim, porque nós estamos bem, mas de repente podemos não estar. E isso nos causa tristeza, nos causa receio, nos causa medo, e isso atrapalha em algum momento a nossa vida. Por isso, nós precisamos entender o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus pode produzir em nós nesse momento tão difícil, tão complicado que é esse que nós estamos passando. E o que o fogo nos prova? Por que nós devemos passar pela prova do fogo? O texto que nós lemos agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, diz que nós fomos regenerados por Cristo. A Bíblia diz que quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos regenerados pelo poder de Deus. Regenerados quer dizer corrigidos. A regeneração é uma correção, é uma mudança, é uma transformação, é uma reabilitação. Nós estávamos de uma forma, vivendo de uma forma, e Deus nos moveu para vivermos de outro jeito, de outra forma. Isso nos mostra que a pessoa regenerada passa a ter uma vida diferente, uma vida nova. Os seus erros são corrigidos e ele passa a viver agora de uma nova maneira. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, nós fomos regenerados, nós passamos pela primeira prova de fogo, e ali nós mostramos realmente, nós temos um conhecimento, uma aproximação com Deus. Quando Deus move a nossa vida e nós olhamos para nós mesmos e sentimos o nosso peso, a nossa maldade, o nosso pecado, e nós resolvemos mudar de entendimento, mudar de postura, e que essa postura possa nos ajudar a entender verdadeiramente como funciona a ação de Deus no nosso coração, na nossa vida. E é isso que nós precisamos aprender nesse sentido. Os nossos erros são corrigidos e nós passamos a ter uma nova vida, com novos propósitos e um novo pensamento. O próprio texto que nós lemos, no capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, vou ler para os irmãos aqui, versículo 23, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados para uma nova vida. Deus nos deu um novo viver, mudou completamente os nossos pensamentos, os nossos objetivos agora passaram a ser voltados inteiramente e completamente para Deus. Nós somos regenerados para uma esperança viva, ou seja, para ter uma nova esperança.
quando temos a Cristo como em nosso coração, nós passamos a depositar nele a nossa esperança. Então a nossa esperança não está nesse mundo, não está no presidente tal, não está no cientista. A nossa esperança está em Deus. Nós confiamos em Deus, nós confiamos na ação de Deus. Deus vai mover a sua mão, Deus vai agir por intermédio dos homens, mas Deus que vai fazer. A regeneração nos leva a acreditar que em Cristo nós podemos esperar a salvação. Então, a salvação não está nos homens, a salvação está em Deus. E é Ele que provê as nossas necessidades. Somente a pessoa regenerada espera a bênção de Deus deste modo, né? Não é para este mundo, não é para agora, mas é para uma vida futura, é para a salvação eterna, é para a vida eterna. Então, esta é a esperança, uma esperança viva, uma esperança que não morre pela circunstância, pelos problemas que porventura estejamos vivendo, mas é uma esperança que permanece fiel a Deus, permanece firme no Senhor, sabendo que do Senhor vem a salvação. E é assim que nós devemos crer e buscar. E também temos a certeza que temos uma herança, e esta herança jamais vai perecer. A regeneração nos leva a olhar para as coisas futuras. Ela nos mostra as bênçãos do céu e tira as nossas preocupações. Então, quando nós passamos a olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para as coisas do céu, nós não nos preocupamos com as coisas aqui da terra. Nós não ficamos preocupados com o que acontece nesse lugar. Mas nós esperamos a ação de Deus produzindo em nós esta graça, essa esperança e nos dando a paz, nos dando a confiança de uma mudança na nossa vida. As heranças desse mundo perecem, mas só em Cristo nós temos uma herança eterna. E o texto está dizendo aqui, em Cristo nós temos uma herança eterna. Temos a salvação no lugar ao lado de Deus. Esta é a herança. Deus nos deu, através de Cristo, o direito à herança, o direito a vivermos juntos, unidos, voltados no mesmo propósito para Deus. Então, o primeiro ponto nesta mensagem, a respeito da prova do fogo, é que nós fomos regenerados por Cristo. E quando nós fomos regenerados, Deus já tirou aquilo que já não servia. Deus já tirou aquilo que não estava bom para Ele, aquilo que estava prejudicando a nossa vida espiritual. E nós precisamos atentar para o fato de que, se nós não confiarmos inteiramente em Deus e nas promessas do Senhor para a nossa vida, nós não teremos jamais a esperança no Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos confiar inteiramente nele. E somente os regenerados têm essa certeza, essa confiança. Não é para agora, não é, mas é para um futuro, é para a nossa vida eterna. Em segundo lugar, nós entendemos também que para que essa prova no fogo nos ajuda a entendermos que nós somos guardados pela fé, né? Nós somos guardados pela fé diante das nossas provações. Então a gente vê lá no versículo 6 e 7 do texto, versículos 6 e 7, para aqueles que estão assistindo agora, pegaram agora, nós estamos lendo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. No versículo 6 e 7, diz assim: nisso exultais agora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo. Então, nós somos guardados pela nossa fé diante das provações. As provações são maneiras que o Senhor nos coloca para que cresçamos, para que sejamos transformados, para que sejamos modificados. Nós somos milho e vamos ser transformados numa linda pipoca gostosa que vai servir para alguma coisa. Não vamos ficar só no milho, não vamos ficar duros, não vamos ser jogados no lixo. Então, aquela ilustração inicial que eu trouxe para os irmãos sobre o estouro do milho que se transforma numa pipoca, é exatamente a vida do cristão que muitas vezes quer permanecer vivendo do seu jeito, da forma como quer, com seus próprios pensamentos, vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida totalmente desvirtuada, e permanece dura, permanece inerte, permanece ali resistente à transformação, à mudança, e não quer ser alcançado por Deus. Mas o regenerado, aquele que teve uma experiência verdadeira com Deus, deixou para trás os seus erros, os seus pecados, a sua vida errada, foi provado pelo fogo, foi guardado pela fé e se manteve fiel a Deus, se manteve firme e não vacilou, e Deus transformou, e Deus agiu, e Deus modificou. Então, o que realmente nos ajuda a vencer as provações é a nossa fé. É a nossa fé. As provações, elas vêm e nós não temos como fugir delas muitas vezes. Nós não entendemos até, questionamos. Nós perguntamos para Deus por quê, mas na verdade o intuito do Senhor é nos mostrar o propósito das provações, o objetivo das provações. Então a velha pergunta, por quê? Não cabe aí, mas sim para quê? Para que Deus me permitiu passar? Para que nós estamos passando por esse momento tão difícil? E as provações, elas aparecem exatamente para nos mostrar se realmente nós estamos firmes, se nós estamos buscando, se nós estamos atendendo à voz do Senhor. As provações, elas não são bem-vindas, mas às vezes até elas são duras, são amargas. Uma doença, um problema sério, um desemprego, uma forma errada que acontece, alguma coisa que acontece na nossa vida. Então, nós ficamos perguntando o porquê de tudo aquilo e não entendemos que, às vezes, Deus permite determinadas coisas para nos mostrar quem Ele é. Que Ele é Deus, que Ele está acima de tudo, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso. As provações são duras e às vezes amargas, mas se nós não nos mantivermos firmes na fé durante essas provações, nunca seremos aprovados diante de Deus. Nunca seremos aprovados diante de Deus. Então, aquela velha história do milho de pipoca que transforma-se num alimento, ela só vai servir se realmente nós abrirmos o nosso coração para a transformação, para a vida nova, para a regeneração. E as provas também, elas nos ajudam a entender as contrariedades da vida, que muitas vezes acontece, nós perguntamos para Deus, as coisas estão contra nós, as coisas não estão a nosso favor, as circunstâncias estão contrárias, nada dá certo, mas você precisa entender verdadeiramente que quando essas coisas acontecem, Deus está falando, Deus está mostrando, olha, eu estou aqui. Do que você está reclamando? Do que você está se queixando? Do que você está questionando? Eu estou aqui, disse o Senhor. Em vários momentos da palavra de Deus, no Antigo Testamento, ele falava aos líderes, falava aos homens de Deus, olha, eu estou aqui. Onde
onde você for, eu irei contigo, eu estarei contigo, não temas. E quantas vezes nós questionamos, nós perguntamos o porquê das coisas. E nós não somos aprovados diante das provas que vêm dia após dia. O fogo prova a nossa relação com Cristo. O fogo na palavra de Deus significa purificação. Ele nos purifica. É como o ouro. O ouro, a pedra preciosa, ela é depurada com fogo. O ouro é depurado com fogo, lapidado. E somente a parte mais preciosa fica. E é assim que Deus faz conosco, para nos depurar, para nos lapidar, para nos ensinar, para nos mostrar. E às vezes nós somos tão duros, nós somos tão difíceis de mudar, difíceis de fazer algo diferente. Nosso coração sempre voltado para nós mesmos, para os nossos gostos, para os nossos prazeres, para as coisas deste mundo. E nos esquecemos da ação de Deus, da mão de Deus produzindo em nós uma mudança. E nós não aceitamos a mudança, nós não queremos mudar, porque nós não cedemos. E é assim que é o piruá. Aquele milho que fica no fundo da panela, aquele milho que não estoura. Ele fica lá duro, inerte, ele fica lá resistindo a ser transformado. Sabe o que acontece com ele? Vai para o lixo, vai ser jogado fora, não serve para nada. E quando nós resistimos à ação de Deus, quando nós resistimos às coisas que Deus quer mudar, quer fazer na nossa vida, nós também não servimos para nada. Nós precisamos acordar. O fogo nos prova. O fogo prova a nossa relação com Cristo. E eu te pergunto, como é que está a sua relação com Cristo? Como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Talvez você esteja esperando acabar toda essa loucura e você poder voltar à sua velha vida no mundo, com as suas festas, com seus prazeres, com seus passeios. E se esquece de que Deus está te provando, Deus está te mostrando que você tem que ser diferente, que você tem que ser uma nova criatura, que você tem que ser regenerado. Para que quando tudo isso acabar e você volte à normalidade, você possa voltar diferente. Você possa ser diferente. Então eu te desafio a isso. A nossa atitude diante de tais provas, das provas que Deus nos dá, é de exultação, deve ser de exultação. Assim diz a palavra que nós acabamos de ler aqui. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. De exultação, de alegria, esperando a ação de Deus, esperando a manifestação do Senhor, aguardando com bastante ansiedade, no bom sentido, que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar, que Deus vai modificar tudo isso e que tudo possa passar o mais breve possível. É difícil para nós nos alegrarmos diante de uma provação. Realmente é difícil mesmo. Ela tem um sabor especial para Deus quando nós somos aprovados. Quando nós, ao passar pela aprovação, nós possamos chegar aos céus e o Senhor dizer: você foi aprovado, você passou por aquela tribulação e eu vi que realmente você se manteve firme e fiel. O objetivo da aprovação e da prova de fogo, sabe qual que é? É a transformação de vidas, é o crescimento, é o fortalecimento da nossa fé, é a nossa esperança de vida, esperança de salvação, esperança de transformação. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo,
nesta live hoje, eu te convido a você refletir sobre como tem sido a sua vida, como você vê a prova que porventura nós estejamos passando nesse momento. E como você está passando por essa prova? Você está sendo fiel a Deus? Você está buscando o Senhor mais? Você está com desejo de se voltar mais para o Senhor? Então, esta é a grande pergunta. E eu gostaria que você respondesse aí, no seu coração, junto à sua família, junto aos seus queridos. Nós iremos iniciar agora, no mês de maio, uma programação especial para o lar, para a família, porque maio é o mês do lar e nós vamos aproveitar nesse tempo que nós estamos isolados, fechados em nossas casas, para incentivar você a estar buscando a Deus com a sua família, a estar se apegando mais com a sua família. E nós vamos aprender muito, se Deus quiser, durante esse mês, nesse propósito de trabalharmos o tema Minha Vida, aliás, a minha casa, casa de Deus. A minha casa, casa de Deus. Ou seja, a minha casa também é onde Deus está, é onde Deus mora, é onde Deus vive, é onde Deus habita. E ali está o Senhor. Nós, irmãos, precisamos entender um pouco sobre a palavra do Senhor e buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Eu agradeço mesmo a todos que entraram nesta live, estão conosco, e eu até quero estender para os irmãos também, para que os irmãos possam escrever aí os seus pedidos de oração, para que nós estejamos orando no final e podermos interceder uns pelos outros. Nós temos muitos assuntos, muitos temas para nós orarmos. Nós temos uma caixinha de oração em nossa igreja, em nossa congregação de Vila Rosa. Em breve nós estaremos queimando aqueles pedidos, porque é isso que nós fazemos, nós oramos durante um determinado tempo e depois de um tempo nós queimamos aqueles pedidos como um sinal, uma prova simbólica de que Deus está nos abençoando. Então nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Os irmãos podem colocar aí, eu estarei aguardando durante algum tempo para que os irmãos escrevam aí os seus pedidos. A nossa irmã Marli está pedindo pela sua prima Cida. Vamos orar pela Cida, que está com suspeita ou está doente com o coronavírus, né, o Covid-19. Infelizmente, nós precisamos orar pelos irmãos, não apenas pelos irmãos, mas por todos aqueles que foram acometidos desta doença. Nosso irmão Sebastião que tem sido aí um braço direito em nossa congregação, tem nos ajudado, tem nos estado conosco, está pedindo pela sua família. Vamos orar pela família do nosso irmão Sebastião, a Márcia, né, a irmã da Marli, está pedindo pela Cida e pelo Ronaldo José, né? Então vamos orar pelos dois, né? Então vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir que o Senhor esteja curando, o Senhor esteja agindo, porque se não é pela mão do Senhor, nós não poderemos viver, né? Estamos nas mãos do Senhor. E orando também por aqueles que estão lá na frente de batalha, né? Os médicos, os enfermeiros, e muitos deles foram contaminados com o vírus, infelizmente, mas nós estamos orando também por eles. A nossa irmã Neide, né, que trabalhou comigo lá no banco, pede oração pela sua família, né, que Deus abençoe. Neide, um abraço a todos vocês, tá? Nosso irmão Odair pedindo proteção da família. Nós temos pedido isso diariamente, proteção pela nossa família, né?
que Deus nos proteja, que Deus esteja conosco. Nós estamos tendo os cuidados, né? Usando máscara, né? Usando álcool gel, lavando as mãos, tirando a roupa quando chegamos, né, da rua. A gente toma alguns cuidados, mas nós não sabemos, né? E precisamos pedir a mesma proteção do Senhor, se o Senhor não estiver conosco, porque às vezes num momento de descuido nós acabamos adoentados. Mas vamos orar pedindo a proteção da nossa família, para que Deus também sare a nossa terra. Isso é muito importante, Marli, que Deus haja no nosso meio, na nossa terra, no nosso povo. A Rosana pede pelos filhos, Regina, Gilberto, e os irmãos estão pedindo orações. Creio que depois também que nós terminarmos esta live, nós estaremos publicando esse vídeo, não apenas no Facebook, mas também no YouTube, para que os irmãos acompanhem ali os pedidos de oração, estejam orando. É um desafio, até um pedido que eu faço para os irmãos. Os irmãos peguem aí as orações, anotem as orações e vamos interceder. Nós temos feito na nossa igreja, na nossa IPI do Brasil, um propósito de estarmos orando todos os dias ao meio-dia. Às 12 horas estamos orando. Então, quando chega meio-dia, nós paramos tudo de fazer as nossas atividades e vamos orar. Eu tenho orado aqui com a Geni, com a minha esposa, e que você também possa orar juntos conosco todos os dias ao meio-dia. Esse é um propósito que nós temos feito. E vamos aproveitar e interceder pelo nosso povo, interceder pelo Brasil. Tanta confusão, brigas, divergências políticas, econômicas, fora o problema de saúde que nós vivemos, dessa doença. Nós estamos vivendo um problema sério nas nossas instituições, governo, em todos os âmbitos, e isso tem atingido o povo também. O povo tem ficado preocupado quanto ao futuro, quanto às coisas futuras. Então nós precisamos orar mesmo. A Bíblia nos ensina que nós precisamos orar pelos nossos governantes, independente de partidos, de cargos, independente da pessoa, temos que orar pelos nossos governantes, aqueles que Deus deu autoridade sobre nós, para que eles ajam conforme a vontade dele, que Deus faça uma mudança também nesse âmbito político também. Enfim, irmãos, são muitos pedidos de oração e esteja orando conosco. Marque essas orações para que possamos estar juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e que essa prova de fogo possa nos mostrar uma transformação diferente, uma vida diferente a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos entregar a Deus, interceder pelo nosso povo? Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, ó Deus querido, te agradeço por esta oportunidade de poder estar compartilhando com os meus irmãos, mesmo online, mesmo distantes fisicamente, mas sabemos que estamos próximos em espírito, buscando a mesma coisa, buscando, ó Deus, a transformação, e que o Senhor nos prove cada vez mais, nos ensine, nos mostre a tua vontade, seja conosco em todos os sentidos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem estado conosco, tem provido, ó Deus, nada tem faltado. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade e te peço, Senhor, a tua bênção sobre cada um desses pedidos que foram colocados. Cada uma dessas necessidades, são muitas, são problemas, ó Deus, de saúde, são doenças. Ó Deus, quantos, ó Deus, estão sendo acometidos por esta doença nova, Deus, e todos estão com medo, todos estão, ó Deus, receosos. Ó Deus, protege o teu povo, protege a cada um de nós, protege a nossa família.
cuida dos nossos filhos, cuida, Deus, de cada um de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, pelas famílias, para que sejam, ó Deus, aproveite esse momento, Deus, para que sejam cada vez mais unidas, Senhor Deus, no propósito de Te buscar, de Te agradar, de fazer a Tua vontade. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, desanimados, aqueles que estão, ó Deus, afastados, que o Senhor Deus produza nas suas vidas, ó Pai, uma verdadeira mudança, regeneração, transformação, conversão, Senhor. Em nome de Jesus, transforma, ó Deus, aqueles que precisam ser transformados. Abençoa, Deus, aqueles que estão trabalhando, Deus, nos hospitais, aqueles que estão, ó Deus, trabalhando incansavelmente, ó Pai, em outros setores, que, ó Deus, não pararam, ó Deus, mas que estão expondo as suas vidas. Protege também, Senhor Deus, guarda-os segundo o Teu querer. Abençoa os nossos governantes, ó Pai, abençoa aqueles que estão investidos de autoridade, que eles tenham, Deus, humildade, que eles tenham, Deus, vontade mesmo, Pai, de servir ao povo, de servir ao país, ó Deus, e principalmente, ó Deus, que sejam usados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos nas Tuas mãos esses irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, e que o Senhor abençoe cada um. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, obrigado mais uma vez, por estar conosco nesta noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós vamos enviar o link deste estudo para aqueles que perderam, que não assistiram desde o começo, e que vocês possam aproveitar esse momento de isolamento para refletir um pouco na palavra de Deus e buscar mais o Senhor. Deus abençoe o seu coração, a sua família, e que em breve, se Deus quiser, estejamos juntos para cultuarmos ao Senhor na nossa igreja. Um abraço a todos e até mais, se Deus quiser.